Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Saudações a toda a comunidade. Gostaria de ler com vocês o versículo lema da semana, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 10. Nosso Salvador, Cristo Jesus, aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Que palavra especial! Jesus venceu a morte. Ela está derrotada. Não precisamos mais ter medo diante dela. E é na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que realizamos este culto. Amém. Convido a todos para um momento de oração. Senhor bondoso, obrigada que Tu renovas as Tuas misericórdias a cada manhã, que Tu não nos deixas morrer eternamente. Obrigado que cada novo dia a gente pode Te buscar, a gente pode viver em comunhão contigo e nos arrepender dos nossos pecados. Senhor, assim queremos colocar diante de Ti o que pesa no nosso coração, o nosso pecado, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti e do nosso próximo. Perdoa-nos quando não Te buscamos em primeiro lugar, quando não Te adoramos como deveríamos, quando não Te rendemos louvores, quando esquecemos de quem Tu és, Senhor. Senhor bondoso, tenha misericórdia de nós. Tu sabes que nós somos apenas pó da terra, sabes que somos apenas seres humanos frágeis. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 103, versículos 2 a 4, dizem o seguinte: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades.
Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Por causa do nosso Senhor Jesus, que derramou o seu sangue na cruz, nossos pecados estão perdoados. Se crermos de fato nisso, Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça e maldade. Amém. Assim, meus queridos, gostaria de convidá-los para a leitura do texto bíblico, para a prédica do Evangelho de João, os versículos. Eu encurtei um pouco o texto bíblico, na verdade, limitei a perícope um pouco, porque senão ficaria muito delongado. Então, gostaria de deixar para que vocês lessem o capítulo inteiro de João 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então, eu vou ler aqui os versículos de 1 a 7, depois 20 a 27 e 43 a 44. Mas vocês podem ler o capítulo inteiro para entender melhor o texto, ele é riquíssimo. Passo a ler então João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Ao receber essa notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Agora o 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolta num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aqui a leitura do Evangelho de João. Meus queridos, em algum momento da tua vida, quando você necessitava uma pessoa que te amava ou que te ama ainda, foi ao teu encontro. Lázaro havia morrido. Ele era uma pessoa a quem Jesus amava incondicionalmente. O termo usado é ágape, amor incondicional. Mas ele não amava apenas Lázaro, também amava suas irmãs, Marta e Maria. Bom, o texto também afirma que Maria era aquela que ungiu Jesus com bálsamo, um perfume caríssimo. Depois ela enxugou
os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Isso significa que ela também amava a Jesus Cristo e reconhecia Ele como o verdadeiro Deus. Mas diante da morte, tanto Lázaro como a Maria, tanto Maria como Marta ficaram abaladas. Elas questionaram Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Afinal, na mente delas, Jesus demorou para chegar. Levou 4 dias. O cadáver já estava cheirando mal, já estava sepultado. A doença da morte parecia que não tinha mais jeito, não tinha mais cura. Tarde demais. Será? Bom, se Jesus tanto amava Lázaro e sua família, por que deixou ele morrer? Jesus poderia ter dado apenas uma ordem de lá onde ele estava, dizendo para que Lázaro ficasse curado e ele iria ficar curado. E as irmãs, Marta e Maria, já tinham chamado Jesus a tempo para isso. Elas tinham mandado o recado a tempo. Mas Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde ele se encontrava. Só então ele partiu ao encontro de Lázaro em Betânia. E a viagem ainda demorava 2 dias. Por que será que Jesus fez isso? Sob o nosso olhar humano, talvez a gente ia dizer que Jesus está enrolando. Por que ele está ali enrolando? Parece que está brincando com coisas sérias, sendo negligente. Mas Jesus não estava brincando. Jesus fez isso porque entre os judeus havia uma crença de que se a pessoa estivesse morta, após 3 dias, ainda a alma dela poderia voltar para o corpo e ela poderia voltar a viver. Lógico, era uma superstição, né? Mas Jesus quebra com essa crença e para provar de que Lázaro de fato estava morto e que era ele quem iria ressuscitar Lázaro dentre os mortos, então ele chega só em Betânia após 4 dias. Não tinha nenhuma brecha. Lázaro estava realmente morto, conforme diz a Bíblia, mas para Jesus, ele estava dormindo. Ele estava, assim como a Bíblia afirma, que nós, após a morte, vamos estar como se estivéssemos dormindo. E Jesus, por incrível que pareça, se alegra diante dessa situação. Se lermos atentamente o texto bíblico, vamos perceber isso. Mas como assim? Jesus se alegra diante da morte do seu amigo? Ele se alegra porque todas as possibilidades do ser humano ter o controle sobre a sua própria vida estavam esgotadas. Jesus fez isso para que o povo cresce, incluindo os discípulos que estavam o tempo todo com ele. Ou praticamente o tempo todo, né? Jesus fez isso para que eles pudessem crer que ele, de fato, é o verdadeiro Deus. Ora, somente Deus pode ressuscitar alguém dos mortos. E Jesus queria então revelar para o povo daquela época de que ele era o verdadeiro Deus. Essa morte de Lázaro era para a glória de Deus. Somente
Jesus poderia ressuscitar Lázaro da sua morte. E somente Jesus poderia levar o povo a crer. Ele nos dá a possibilidade de crermos nele, de não ficarmos mortos espiritualmente, além de ressuscitar, de nos ressuscitar dentre os mortos. A ressurreição de Lázaro era um milagre que apontava para o que viria logo depois. Próprio Deus seria morto e crucificado, mas não ficaria morto. Ele iria ressuscitar. E foi assim que aconteceu. Jesus ressuscitou. E esse é um milagre muito maior do que apenas a ressurreição de Lázaro, porque afinal, biologicamente, Lázaro depois morreu novamente. Ele foi ressuscitado por Jesus, mas depois ele morreu novamente. Agora, o milagre da morte de Jesus Cristo tem efeitos para nós até hoje. A morte de Jesus é para a vida. Não apenas para nos livrar da morte biológica, né? Porque biologicamente a gente ainda vai morrer, mas para nos livrar de vivermos afastados eternamente de Deus. Ora, a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores. Pela lógica, todos nós estamos mortos. Não há uma pessoa que não peque. E não há uma pessoa que consiga, por seu próprio esforço, chegar até Deus. Nós não conseguimos, nós somos pecadores por natureza. Por isso, Deus, que é tão bondoso, veio ao mundo, Jesus Cristo, o Verbo encarnado que se fez carne. Ele morreu por nós, para que nos desse novamente essa chance de vivermos eternamente com Deus Pai, para que a gente não viva morto eternamente. Então, meus queridos, a pergunta que foi feita para Marta também é feita para nós hoje. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Jesus é a ressurreição e a vida. Isso significa que quem já agora crê em Jesus, já passou da morte para a vida. É meio complicado para a gente entender isso. Mas já agora nós estamos reconciliados com Deus Pai. Já agora não precisamos viver mortos espiritualmente. Mas se nós não crermos em Jesus Cristo, nós somos como mortos-vivos. Porque afinal, a vida, que é o próprio Jesus Cristo, não está em nós. Mas, meus queridos, por isso que é tão importante nós vivermos em comunhão com Deus, buscarmos ler a Bíblia, a palavra que nos dá vida, buscarmos ouvir dessa palavra que nos dá a vida também aqui no culto. É no culto onde a palavra de Deus é anunciada, ela traz vida para nós. Vivermos em comunhão com os nossos irmãos, não apenas em casa. Claro, há situações em que a pessoa está
está limitada e não pode vir ao culto, mas isso é uma outra história. Mas para quem pode, que venha ao culto para ouvir dessa palavra que dá vida. Porque quem se afasta vive a vida como um morto-vivo. Não busca mais ter comunhão com o próprio Deus e não busca mais ter comunhão com os irmãos, porque é no meio dos outros irmãos que nós mesmos vamos sendo moldados. Que a gente vai percebendo as diferenças e que um vai moldando o outro. E isso vai nos dando vida por meio daquilo que Cristo fez por nós. Meus queridos, a realidade das trevas já estão vencidas. Então nós não precisamos mais viver como se elas não estivessem vencidas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa confissão que Pedro fez, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Que ela também possa ser a nossa confissão. Que a gente possa buscar esse Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Senhor e Salvador, o nosso Deus. Se você ainda não crê e vive tentando preencher a tua vida com coisas mortas, hoje é a oportunidade de deixar Deus mudar a direção da tua vida. Se você já crê, continue buscando a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não deixes de vivenciar a comunhão com o próprio Deus também no teu dia a dia, não apenas no culto, lendo a Bíblia, nos devocionários, nos estudos bíblicos, onde a palavra da vida é anunciada. Que isso possa ser o nosso lema. Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Que nós possamos buscar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém. Assim, gostaria também de convidá-los para um momento de oração. Senhor bondoso, obrigado, que Tu és a vida. Tu és a vida em nós, Senhor. Obrigada, que Tu venceste todas as realidades das trevas. Nós não precisamos mais ter medo. E quando Satanás ainda quiser nos iludir com as suas mentiras, que possamos olhar fixamente para Ti, Tu que és o Senhor sobre a nossa vida e sobre a morte, e lembrarmos de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Tu possas nos ajudar a crermos em Ti, Senhor. Não deixes que a gente viva como morto, como mortos-vivos, mas que a gente já desde agora possa ter certeza que Tu nos dás a vida eterna. Tu já nos deu essa vida por meio do Teu próprio sangue derramado na cruz, Senhor. Muito obrigada. Senhor, assim nós queremos lembrar também das pessoas que sim estão passando pelo luto. Que Tu dê força e ânimo para essas pessoas. E obrigada que, por mais que a dor do luto seja tão doída, Tu ainda nos dás esperança. Obrigado que Tu também não deixas de lado
essas questões do nosso dia a dia. Obrigado que Tu também curas as enfermidades físicas. E por isso nós queremos lembrar também, Senhor, das pessoas que estão doentes. Tu possas estar lá com elas, se for da Tua vontade, curando-as também. Ó Deus, queiras Tu aliviar as nossas cargas, tudo que está no nosso coração e que nos entristece, tudo o que nós não conseguimos carregar, queremos deixar aos pés da Tua cruz, Senhor. Assim, ó Deus, também, tudo que está na nossa mente e coração, queremos deixar diante de Ti, orando a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, que nessa semana a gente possa ir fortalecidos por meio dessa palavra. Vamos sob a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante a sua face e te dê a paz. Amém. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criaste o que sou. Está